Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel para você. E dessa vez nós vamos ler aqui o cordel de número 332 de um total de 1000 romances de literatura de cordel que nós pretendemos gravar aqui no canal Imagens do Sertão. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não é inscrito no canal, procure aqui o botão inscrever-se e deixe-nos aqui a sua inscrição, é muito importante. Ative as notificações para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de cordel. E deixe o seu like, o seu joinha é muito importante porque assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais e mais pessoas. Antes de falar sobre esse cordel, eu quero agradecer ao meu amigo do canal O Contador de Cordel. Nesse momento eu estou aqui, olha, no canal O Contador de Cordel. Esse romance que eu vou ler aqui, A Lagoa Misteriosa e o Cavalo Encantado, do autor Enéas Tavares dos Santos, eu não tinha conseguido encontrar e várias pessoas tinham me pedido esse romance, vários seguidores. Então, o Contador de Cordel, gentilmente, ele tirou as fotos desse romance para mim e me mandou pelo WhatsApp, por isso eu quero agradecer aqui ao canal O Contador de Cordel. Se você ainda não conhece o canal do Contador de Cordel, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É só você clicar no link, você vai ser direcionado para o canal O Contador de Cordel e aí você se inscreve no canal do nosso parceiro, beleza? É O Contador de Cordel que nos deu aí essa força. Quem nos pediu esse romance, eu acredito que a Beatriz Ribeiro tenha pedido também esse romance, porque ela falou aqui o romance da Lagoa Encantada. Beatriz, se não tiver sido este romance, é só você nos avisar que a gente procura mais o seu, beleza? Eu imagino que seja esse que você gostaria de ouvir, beleza? Mas se não for, você avisa. Os outros seguidores que nos pediram esse romance aqui foi o Carlos Sérgio Azevedo da Silva. Ele nos pediu um romance, A Lagoa Misteriosa e o Cavalo Encantado, há 4 dias mais ou menos. E deixa eu ver aqui. O nosso amigo Branco Ribeiro. O Branco Ribeiro falou há mais ou menos 2 meses que o romance que marcou muito a infância dele foi o folheto A Lagoa Misteriosa e o Cavalo Encantado, do autor Enéas Tavares dos Santos. É um prazer atender o seu pedido aí, o grande amigo Branco Ribeiro. E também o nosso amigo aqui, o nosso seguidor Paulo Ribeiro. O nosso seguidor Paulo Ribeiro também nos pediu um romance, A Lagoa Misteriosa e o Cavalo Encantado. Vamos atender agora, viu, Paulo Ribeiro? Vamos atender agora aí o seu pedido, beleza? A briga de 2 matutos por causa de um jumento, que ele também pediu, nós já lemos aqui no canal, beleza? Então vamos lá. A Lagoa Misteriosa e o Cavalo Encantado, Enéas Tavares dos Santos. Minha pena versejante, muita história tem escrito, por isso estou caprichando, a fim de ser mais perito, escrevendo para o povo, romance bom e bonito. Como esse que agora mesmo tenho o prazer de escrever, mostrando quanto padece quem de Deus não quer saber e não considera o próximo, nem cumpre com seu dever. Pois foram 10 mandamentos que Deus para nós deixou, todavia esse decálogo numa só lei se tornou, amar a Deus e ao próximo, assim Jesus ensinou. Porém, esta nossa terra muita coisa tem criado, por isso conto este drama há 6.000 anos passado, a Lagoa Misteriosa e o Cavalo Encantado. Versim era um grande rei, de caráter e de nobreza, seu reino era um dos maiores, seu palácio uma beleza, era mesmo um caso à parte nas obras da natureza. Pois ali viviam aves de plumagem extasiante, flores de muitos matizes e perfume inebriante. A terra toda era fértil, a caça muito abundante. Viam-se imensas florestas demarcando os horizontes, um rio por sobre o qual havia diversas pontes, águas potáveis e finas jorravam de várias fontes. A praça em frente ao palácio era muito bem cuidada, cheia de bancos de mármore, por palmeiras circundada, e um parque de diversões divertia a garotada. As campinas verdejantes, o gado bem gordo e forte, não havia um habitante que se queixasse da sorte, quase ninguém ali
tinha lembrança da morte. Era mais que suntuoso o palácio imperial, com vários jardins suspensos, um bonito roseiral, correndo ao redor de tudo, um rio artificial. O forro todo de cedro, coberto a ouro brunido, o trono feito de ouro, com um leão esculpido, colocado em cada lado, tudo muito bem polido. Cada parede do prédio tinha 1 metro de espessura, as torres com 20 metros, de uma incandescente alvura, via-se de muito longe essa bela arquitetura. Cada criado da casa era trajado a rigor, o ouro abundava ali, prata não tinha valor. Creio que só Salomão conheceu tanto esplendor. Creio que, contando tudo, eu ganharia um troféu, porém, como falta espaço, não quero ficar ao léu, vou dizer numa só frase: ali era quase o céu. Todo o povo era feliz naquele país tão belo, mas a má sorte e a boa debatiam-se em duelo, esta querendo dar paz e aquela trazer flagelo. Pois o rei numa caçada caiu no despenhadeiro, sucumbindo nesse abismo o cavalo e o guerreiro, ficando o reino na mão do seu filho, o seu herdeiro. Chamava-se Absalão, de caráter reprovável, aquém de toda a justiça, de conduta deplorável, era na realidade uma matéria imprestável. Uma princesa também ficou com Absalão, bonita por natureza, mas sem uso da razão, porque era muito nova, não tinha orientação. Sendo o príncipe o único herdeiro, começou logo a reinar, mas sendo muito orgulhoso, não tardou a se exaltar, tanto que as coisas no reino começaram a mudar. Pois ele só se ocupava em luxar e divertir, o imposto subiu muito, ninguém pôde resistir, e a falta de outro rei de pronto se fez sentir. Mandou desmanchar o parque, construiu uma prisão, cobrava imposto de tudo, desde um ovo até um pão, e o dinheiro era gasto em luxo e devassidão. Não tinha a capacidade de honrar o próprio nome, atrasava os pagamentos, deixando o povo com fome, as misérias que fazia, não há no mundo quem some. O povo no sofrimento, às vezes dizia assim: quanta fartura tivemos no tempo do rei Versim, hoje estamos padecendo nas mãos deste rei ruim. Porém sofre 2 vezes o que recorda ao passado, e mesmo a lamentação não faz ninguém coroado, é melhor clamar a Deus e ficar resignado. A princesa Florisbela ao irmão aconselhava, porém ele a repelia e às vezes a maltratava. A irmã de junto dele, tristonha, se retirava. Ele repetia sempre: só dou valor à riqueza, odeio de coração o que se chama pobreza. Gente pobre veio ao mundo por erro da natureza. Dizem que Deus é sabido ou sabedoria errada, fez o mar com tanta água, o sertão seco sem nada, e fez tanta gente pobre, raça tão ruim e desgraçada. Por isso mesmo não creio nessa tal sabedoria, creio mais no meu dinheiro, que me dá mais garantia, pois com ele compro tudo que quero durante o dia. Aqui nós vamos deixá-lo metido em seu paganismo, servindo somente ao diabo, rezando o seu catecismo, caminhando passo a passo para as portas do abismo. Havia naquele tempo muito feiticeiro e fada, alguma bondosa e meiga, outra ruim e desgraçada, que quando encantava um reino, servia de caçoada. A fada Mefibosete naquele tempo vivia em um enorme grotão que só ela conhecia, e ninguém por mais afoito a chegar lá se atrevia. Porque se alguém se atrevesse ir à sua habitação, descia uma grande serra sem nenhuma alteração, porém quando via a gruta, morria de assombração. Pessoal, só vou fazer aqui um adendo. Há muito tempo, uma seguidora nossa, a Luciana, pediu um romance que falava sobre a fada Mefibosete. Luciana, eu acho que este romance aqui, viu, é o que você pediu. Um abraço aí para a seguidora Luciana. Desculpa aí, pessoal, vamos continuar. Pois começava a sentir o cabelo a arrepiar, o corpo todo a tremer, e ouvia uma voz gritar, dizendo: pega o bandido, não deixa o cabra escapar. Um vento qual um ciclone passava devastador, raio de fogo descia, fazendo grande calor,
e alguém gritava na gruta: morte para o invasor. O sujeito nessa altura estava todo assombrado e sentindo como que ia sendo evaporado. Ali desaparecia, nunca mais era encontrado. Para alguém chegar à gruta, era obrigado a levar uma joia em cada mão, na entrada se ajoelhar, ficar esperando até que ela viesse encontrar. Tinha que ir desarmado, de faca nenhum quisser, senão o gênio o pegava e o puxava por um pé, jogava-o no açude para um grande jacaré. Com os 2 joelhos em terra, ele ali permanecia. Ao passar um certo tempo, Mefibosete surgia e de longe perguntava o que o sujeito queria. Ele, com os olhos fechados, declarava o seu pedido, deixava as joias no canto previamente escolhido, mas quando subia a serra, morria doido varrido. Ela recolhia as joias, para a gruta as conduzia, o sujeito se acabava, pela montanha morria, porém o pedido dele, fielmente ela cumpria. Era distante do reino a grota que ela morava, 40 léguas talvez, só ela ali habitava, e um gênio cor de azeviche fazia o que ela mandava. Ninguém sabe de onde veio a fada Mefibosete, feia como a má notícia, magra como uma gilete, habitava naquela grota e vivia pintando 7. Pois bem, falemos do príncipe, o bestunto Absalão, que por seu grande egoísmo e seu duro coração, não pensava 2 vezes para uma resolução. Absalão tinha um pajem em quem muito confiava, ainda novo e solteiro, de quem o povo gostava, e nas andanças do príncipe o pajem o acompanhava. O príncipe tinha uma joia no que mais tinha cuidado, era um lindo anel de ouro com um brilhante engastado, mas um dia foi perdido e nunca mais foi achado. Ele derramou um pranto mais amargo do que fel, por haver perdido a joia, sentiu uma dor cruel, dava uma grande fortuna a quem achasse um anel. Pois um anel como aquele não se vê atualmente, pertenceu a seu avô, um rei sábio e inteligente. Seu avô deu a seu pai lhe deu de presente. Ele, não achando a joia, tornou-se mal-humorado, desconfiou que seu pajem talvez o houvesse roubado, então botou-o no tronco, deu-lhe um castigo pesado. De mãos e pés amarrados e perto dele um algoz, que com um chicote na mão, de couro e com muitos nós, ia paulatinamente, dando-lhe um castigo atroz. Passaram-se 12 dias nesse castigo tremendo, com o corpo retalhado e muito sangue descendo, largando tiras de couro e o pobre se maldizendo. Mas depois de 12 dias, como nada foi provado, o príncipe soltou o pajem, porém ele, indignado, jurou que a qualquer custo havia de ser vingado. Com as feridas nas costas e o passado na lembrança, arranjou algumas joias e partiu com a esperança que a fada Mefibosete faria a sua vingança. Viajou 2 semanas, sofrendo dores cruéis, o sol queimando a cabeça, espinhos furando os pés, levando em uma sacola um colar e 2 anéis. Parecia uma figura dessas de marionete. Saiu a 2 de setembro e no dia 17 ele chegava na grota da fada Mefibosete. Escolheu um bom lugar, nele as joias colocou, afastou-se algumas braças e lá no chão se ajoelhou. Com quase 20 minutos, Mefibosete chegou. Depois de apanhar as joias, a ele se encaminhou, perguntou-lhe o que queria. Ele primeiro contou o castigo que sofreu e a vergonha que passou. Depois que ele contou tudo, disse: eu quero ser vingado, quero que aplique um castigo naquele príncipe malvado, nem que eu vá para o inferno com um cão de cada lado. Mas diga de qual maneira eu terei de castigá-lo, faço o povo virar pedra e mais para maltratá-lo. Vire o palácio em lagoa e o príncipe vira em cavalo. Vire o rei numa floresta escura e mal assombrada, tem a lagoa um mistério que ninguém tome chegada, faça o trabalho bem feito, não tenha pena de nada. Seja o cavalo valente, arisco e muito ligeiro, que no coice na dentada enfrente qualquer guerreiro e enfrente qualquer perigo, sem precisar cavaleiro. Disse a fada: muito bem, o seu tempo terminou, pode então se retirar,
o rapaz se levantou, mais adiante se sumiu, ninguém sabe onde ele entrou. A fada Mefibosete preparou uma poção, deu-a para um gênio e disse: você tem a permissão para encantar todo o reino que pertence a Absalão. A porção dessa janela chegue no reino e derrame, não tenha pena de nada que pertence àquele infame, se encontrar dificuldade, logo por meu nome chame. O gênio rapidamente espaço afora voou, jogou a porção no reino, tudo o que tinha encantou. Em menos de 10 minutos, fez o serviço e voltou. Absalão, que estava em uma sala jogando, sentiu como que o mundo todo estivesse rodando, sentiu embaixo dos pés a terra toda abalando. Assim, em poucos minutos, conheceu que estava à toa, dos habitantes do reino não havia uma pessoa, cada alma era uma pedra e o palácio uma lagoa. Ele não soube atinar como se deu tal manobra, o reino virou floresta, toda infestada de cobra, e ele virou um cavalo para completar a obra. Era um cavalo bonito, grande de pelo castanho, os olhos vivos nos quais se notava um brilho estranho, os dentes fortes cortantes e a cauda deste tamanho. A lagoa de água clara, nela ninguém não tocava, porque gente ou animal que na lagoa pisava, não havia escapatória, nos ares se evaporava. Só o cavalo podia nessa lagoa pisar, e mais nenhum outro ser nela podia tocar, e tentar seria o fim, ninguém podia escapar. Se o cavalo entrava em luta e vencer não conseguia, logo entrava na lagoa, tudo desaparecia, para reaparecer na manhã do outro dia. Para vencer o cavalo não havia uma pessoa, pois precisava lutar, pois precisava evitar que ele entrasse na lagoa, mas é que Mefibosete não fazia nada à toa. Porque aquele cavalo, para ser desencantado, havia de ser ferido e seu sangue derramado, e não pisar na lagoa, para então ser derrotado. A fada deu-lhe a sentença que se um dia ele lutasse e chegasse a ser ferido, se alguém seu sangue derramasse, ele perdesse o poder e tudo desencantasse. Porém, quando ele lutava, mordia e dava patada, ligeiro igualmente a um raio, em tempo de trovoada, com um pequenino coice, quebrava qualquer espada. E pegava o inimigo, nos dentes o sustentava, sacudia na lagoa, o pobre se evaporava, nunca mais aparecia, ninguém sabe onde ele entrava. A princesa e suas damas ficaram petrificadas, igualmente a todo o povo, na lagoa mergulhadas, somente as águas nas fontes ficaram inalteradas. Foi o povo castigado, sem castigo merecer, e de quebrar o encanto ninguém mais tinha poder, que a fada Mefibosete botou foi para valer. Desse reino florescente só restou mesmo o boato, o palácio era lagoa, arrodeada de mato, e assim por muitos anos ficou no anonimato. Muitos guerreiros valentes que neste lugar passaram, pelos reveses da sorte, com o cavalo lutaram, mas foram todos vencidos, na lagoa se acabaram. Quem não era tão valente, quando a lagoa avistava, sentia um medo tão grande, quase o sangue lhe faltava, voltava rapidamente, porque senão se acabava. Ali só havia um meio para o sujeito escapar, era voltar da lagoa sem o cavalo avistar, pois avistando o cavalo, era obrigado a lutar. Pois de momento a lagoa logo um gemido soltava, o cavalo velozmente ao sujeito se botava, e ele morria lutando ou então na lagoa entrava. Mas se entrasse na lagoa já se chamava finado, e lutar contra o cavalo era um ato translocado, assim de qualquer maneira ele estava liquidado. Alguém chegou a escapar porque, ouvindo o gemido, correu igualmente a um louco, sem aprumar o sentido, deixando o sapato e tudo dentro do mato perdido. Sabendo dessa notícia, ninguém ali mais passava, a mata era escura e fria e nada ninguém caçava, a pessoa que tentasse, a morte já o esperava. Assim passou quase um século sem ninguém tomar chegada, ficou toda aquela terra só por feras habitada, obedecendo ao poder de uma fada endiabrada. Porém nada aqui na terra durará eternamente, porque só Deus é eterno,
poderoso onisciente, e vê tudo o que se passa, porque é onipresente. Deixo ficar o cavalo, alagoe seu gemido, e volta a minha atenção para o moço destemido, que apesar de tudo era da sorte desprotegido. Era o moço Jonatã, que em outro reino habitava, lutando contra os reveses da má sorte que o cercava, e a fim de sobreviver, como um burro trabalhava. Jonatã era disposto para o trabalho braçal, mestre no arco e na flecha, pontaria sem igual, e no manejo da espada não conhecia rival. No sacudir de uma funda, pouca gente o imitava, atirando um bumerangue, nem um índio o igualava, com uma lança na mão, nem um doido o enfrentava. As armas daquele tempo ele as dominava bem, era um sujeito pacato, não provocava ninguém, mas era pobre arrasado, não possuía um vitém. Aprendeu a usar armas graças ao padrinho seu, que tinha sido soldado e muitos combates deu. Ensinou a Jonatã, e ele tudo aprendeu. Pelo rei nem por seus grandes nunca tinha sido olhado, não teve oportunidade nem sequer de ser soldado, e por tantos contratempos vivia contrariado. Tinha combatido muito, porém como mercenário, trocando a sua existência por diminuto salário, para não faltar em casa o minguado pão diário. O seu pai já era velho, mas ainda trabalhava, a mãe também muito idosa, só da casa se ocupava, porém o ganho dos dois nem para o sustento dava. Mas dizem que a natureza é caprichosa e audaz, eu até que creio nisso, pois não sei como um rapaz trabalha, luta e peleja, e na vida nada faz. Ele dizia consigo, esta vida me consome, leitura nenhuma tenho, muito mal assino o nome, com esta vida que levo, termino morrendo à fome. O pai o aconselhava que tivesse paciência, apelasse para Deus, o nosso Pai de clemência, que ele jamais deixaria faltar a sobrevivência. Jonatã ficava calmo e até mesmo conformado com os conselhos do pai, ficava mais sossegado, porém pensando na vida, vivia contrariado. Se deitava no seu catre, passava a noite pensando na idade que aumentava, nos anos que iam passando, às vezes quando dormia, já vinha o dia raiando. A chupana onde morava parecia com Mondé, o chão de terra batida, a coberta de sapé, a vida em tal ambiente, vocês sabem como é. Um dia ele disse aos seus pais, eu não fico mais aqui, vou viajar pelo mundo, um dia aqui, outro ali, ou melhoro minha vida, ou me acabo por aí. Quero a benção de vocês para poder viajar, o mundo era um bom colégio e nele eu hei de encontrar um professor que me ensine, da má sorte eu escapar. O Senhor vá trabalhando como a força permitir, eu irei de mundo afora, mais um dia eu hei de vir, e breve a felicidade para nós há de sorrir. Não quero que fiquem tristes, nem também a lamentar, fiquem rezando por mim, para o bom Deus me ajudar, porque se eu não morrer logo, um dia hei de voltar. Alguma roupa que tinha em um saco colocou, pôs na bainha a espada e na cinta pendurou, depois de abraçar os pais, de mundo afora rumou. O velho ficou tristonho olhando para a estrada, a velha também ficou no banco tosco sentada, só pensando em Jonatã, chorando desconsolada. Jonatã triste também, sua viagem seguia, o dinheiro que levava era uma pouca quantia, a comida da sacola deu para o segundo dia. Viajou 14 meses, viajou 14 meses aqui e ali trabalhando, a viagem prosseguindo com o que ia ganhando, até esmola pediu, com a fome o assolando. No fim dos 14 meses deu uma errada tamanha, que chegou a dizer aqui, terminou minha façanha, mas avistou um casebre no sopé de uma montanha. Ele vendo tal casebre ficou um pouco animado, para lá se encaminhou, quando chegou no roçado, viu um garoto caído por uma cobra picado. A picada foi no pé e ele, sem demorar, aplicou um torniquete na perna para evitar o veneno de subir e ao garoto matar. Depois tomou nos braços, para o casebre correu. Quando chegou no terreiro, uma velha apareceu e gritou, esse é meu filho, o que foi que aconteceu?
Jonathan disse ao vovó: eu encontrei o caído, uma serpente o mordeu, ele está muito abatido. Creio que não morrerá, se for logo socorrido. Ela pegou o menino, em uma cama o deitou, foi ver um contraveneno, na boca dele aplicou, cuspiu no lugar picado, logo ele se levantou. Disse a velha a Jonathan: meu filho vai escapar, mas tudo eu devo a você, que procurou o salvar. Por isso, de hoje em diante, estou pronta a lhe ajudar. Sente-se aí neste banco, que vou fazer um jantar. Sei que você vem de longe, cansado de viajar. A sorte não o protege, e você vive a penar. O seu nome é Jonathan, isso eu tenho decorado. Sua mãe é muito velha, e o seu pobre pai coitado é muito velho também, trabalha por ser forçado. Você saiu pelo mundo procurando remissão, até aqui só achou a tristeza, a ingratidão. De hoje em diante vai mudar a sua situação. Jonathan disse consigo: eu estou encurralado, a velha não me conhece e contou o meu passado. Eu vou ser muito feliz, ou então estou derrotado. Jantou e depois deitou-se num colchão já bem surrado. Achou ser um pouco incômodo, mas como estava enfadado, dormiu até quando o sol já havia despontado. A velha veio dizer-lhe: vá logo o rosto lavar, depois venha para a mesa, uma refeição tomar, pois eu sei que você hoje tem muito que viajar. Jonathan banhou o rosto na água de uma gamela, depois sentou-se e comeu uma boa cabidela, e também bebeu o leite que tinha numa tigela. Terminada a refeição, disse a velha: agora vá, tire um anelão que tem lá naquele samburá, bote ele no seu bolso, depois volte e venha cá. Ele cumpriu bem à risca toda a orientação, chegou lá no samburá, agarrou o anelão, guardou-o dentro do bolso com grande admiração. Era um anel todo preto, parecendo enferrujado, tendo engastado uma pedra de um brilho incalculado, porém nem por todo mundo podia ele ser usado. A velha disse: esse anel era do meu bisavô, morreu há 600 anos, deixou para o meu avô deu a meu pai me deu, eu lhe dou. Porém, pelo amor de Deus, ouça bem o que lhe digo, só coloque ele no dedo, estando em grande perigo, usando fora de tempo, sofrerá grande castigo. Estando em perigo grave, sem jeito de se safar, bote ele então no dedo, que sem você lhe esperar, tudo se rende a seus pés, e você vai triunfar. Mas se por mera vaidade você usar este anel, então a terra se abre, ficando um bojo cruel. Você cai dentro e vai logo levar recado a Luzbel. Por isso é que este anel há anos vive guardado, porque nunca apareceu um homem capacitado para pôr ele no dedo e não me causar cuidado. Disse o rapaz: e senhora, seu conselho tomarei, estando em grande perigo, no dedo o colocarei, porém não sendo preciso, saiba que nunca usarei. Disse a velha: muito bem, gostei de ouvi-lo falar, mas se estiver em perigo e acaso o anel falhar, pode chamar por meu nome, que estou pronta a lhe ajudar. Estando muito ferido, ou mesmo quase morrendo, ou se algum inimigo na luta estiver vencendo, chama a fada, bem me quer, que eu chego e lhe defendo. O derradeiro conselho, receba e viva lembrado. Se um dia arranjar fortuna para viver descansado, não se esqueça dos seus pais, que por você têm lutado. Pode prosseguir viagem, o que precisava eu fiz, dê-lhe o anel de presente, o que na vida eu mais quis. Ouça bem os meus conselhos, que você seja feliz. Jonathan se despediu e seguiu sua viagem, mas a noite o alcançou, como não tinha hospedagem, então ele entrou no mato e dormiu sobre a folhagem. Acordou bem cedo ouvindo um guriatã cantar, conheceu então que o dia acabava de raiar, foi fazer uma merenda para poder viajar. Porém, primeiro matou uma cobra sucuri, um tigre ainda esturrou, muito pertinho dali. Jonathan respondeu: venha, tenha o que comer aqui. Uma brisa pura e mansa balançava o arvoredo, um riacho serpenteava pelo sopé do rochedo. Jonathan ali sentado, não tinha um tico de medo.
Dizia: eu não me amedronto com bicho ou coisa encantada, não desafio o perigo, mas também não temo nada, pois eu tenho fé em Deus e no fio da minha espada. Depois de fazer a refeição, levantou-se e prosseguiu, viajou sem descansar até que o dia caiu. Depois de ter merendado, entrou no mato e dormiu. Assim andou 4 dias sem nada lhe acontecer. Quando foi no 5º dia, já perto de escurecer, entrou numa mata escura que lhe fez estremecer. Visto já ser quase noite, ele então não prosseguiu, arriou sua bagagem, e ali mesmo dormiu. Tirou a noite de um sono, o que se passou não viu. De manhã, quando acordou, avistou perto um caminho, por ele saiu andando, sem pressa devagarinho, dizendo: que mata é essa, que não canta um passarinho. Mas avistou muitas pedras quase em toda direção, parecendo com estátuas, umas deitadas no chão, outras em pé em um muro, como fortificação. Ele saiu caminhando, prevenido e com cuidado. Quando chegou mais adiante, saiu em um descampado, avistou uma lagoa, ficou muito admirado. Disse ele: agora eu vou lavar o rosto acolá, ou talvez tomar um banho, e voltou-se para lá. Mas uma voz disse a ele: pisou na água, morrerá. A lagoa é misteriosa, tocou nela se evapora, tem um cavalo encantado que chega já, não demora. Se tem coragem, em frente, e se não tem, vai embora. Jonatã disse: eu agora não desço mais desse trem, quero ver esse cavalo, qual a força que ele tem, ou se desencanta tudo, ou me evaporo também. Quando ele disse assim, a lagoa estremeceu, ouviu-se um grande gemido, e o cavalo apareceu, como um robô automático, para matá-lo correu. Jonatã puxou a espada e os troços arriou, o cavalo deu-lhe um coice que por um triz não pegou, mas Jonatã caiu longe com o vento que passou. O animal foi a ele, mas ele estava firmado. Para se livrar do bicho, jogou o corpo de lado, meteu-lhe a espada com força, mas o golpe foi errado. Jonatã disse: cavalo, tu serviste a Ferrabras, ou então tu vens do inferno, mandado por Satanás, mas agora eu vou mostrar-te como cabra macho faz. Foi dizendo e foi partido, como leão assanhado, deu-lhe um golpe que era o fim, caso tivesse acertado, mas rodou como peão e depois caiu sentado. Nisso o cavalo já ia, matando com uma patada. Jonatã rolou por terra e levantou a espada, errou novamente o golpe, cortou o vento e mais nada. Pois o cavalo já estava 4 braças longe dele. Jonatã pensou: eu hoje dou um golpe certo nele, ou ele acaba comigo, ou eu acabo com ele. O cavalo com a cauda deu-lhe uma grande lapada, levantou a pata esquerda, deu-lhe tamanha patada, com uma força tão grande que quase quebra a espada. Jonatã disse: maldito, na luta eu sou animado, hoje eu faço de você um bicho domesticado, depois coloco uma sela e vou passear montado. Aí partiu como quem desenganou-se do mundo, dizendo: hei de descobrir você de onde é oriundo. Deu-lhe mais de 20 golpes em menos de um segundo. Mas foram todos errados, pois o cavalo livrou-se, partiu como cão danado. Jonatã se danou-se, e essa luta incomum aí generalizou-se. O cavalo foi a ele, aplicou-lhe uma dentada, mas Jonatã abaixou-se numa rapidez danada, porém perdeu o chapéu nessa grande abocanhada. Enquanto rendia a luta, a lagoa estremecia, de 5 em 5 minutos, grande gemido se ouvia, o cavalo se animava e contra o moço partia. Jonatã o esperava com sua espada afiada, porque naquela batalha não tinha trégua de nada, pois o cavalo avançava de coice, polpa e dentada. Jonatã, no meio da luta, viu que o cavalo firmou-se nas 2 patas traseiras e contra ele botou-se. Ele botou-lhe a espada, dizendo: a luta acabou-se. Vibrou-lhe um golpe dizendo: um grande roubo eu te faço, porém acertou no casco, chegou a pampear o braço. Nisso a espada quebrou-se, ficou só com um pedaço. Ficou ele desarmado, sem poder se defender, dizendo: não é possível eu dessa luta correr, mas estando desarmado, se não correr, vou gemer. Nisso a lagoa gemeu e o cavalo relinchou, partiu para Jonatã como se fosse um robô. Ele jogou-se de lado e o cavalo passou.
O sol ia quase a pino, estava o céu azulado, uma nuvem não se via, o vento estava parado, não cantava um passarinho, estava tudo calado. Jonatã estava aflito, mas ainda assim resistia, não tinha mais a espada, apenas se defendia. O cavalo se animava quando a lagoa gemia. Jonatã, muito cansado nessa luta tão cruel, viu o cavalo avançar com horroroso tropel. Aí foi que ele lembrou-se que possuía o anel. Jonatã disse em voz baixa: eu com essa proteção, porém estava esquecido devido à situação. Agora estou prevenido até contra um batalhão. Porém, quando Jonatã do bolso o anel tirou, que foi pondo ele no dedo, o cavalo se espantou. Deu-lhe um coice tão danado que o anel longe voou. Ele disse: agora sim, perdi tudo quanto fiz. Sem espada e sem anel, nunca mais serei feliz. Sei que vou morrer nas patas desse cavalo infeliz. Disse então para o cavalo: teu fim vai ser agora. E gritou: ô bem me quer, socorrei-me nesta hora, porque estou desarmado e o teu anel voou fora. Dizendo essas palavras, um forte zumbido ouviu, o corpo todo tremeu, um ar quente nele subiu. Nisso uma possante espada bem junto dele caiu. Ele pegando a espada disse: agora estou armado. Era uma espada afiada, o cabo subdourado, com o nome bem me quer, junto do cabo cravado. O cavalo vendo a arma fortemente relinchou. Nisso a lagoa gemeu e o animal avançou. Jonatã mais animado, de pé firme o esperou. Estando bem prevenido, quando o cavalo partiu, pôs o corpo para trás, um golpe nele mediu, acertou no pescoço, foi só sangue que caiu. O cavalo deu 3 saltos, caiu e rolou no chão, a lagoa estremeceu, e na mesma ocasião, desencantou-se o cavalo, era o príncipe Absalão. Jonatã disse: eu agora vou lutar mais animado. Nisto surgiu um gigante com o cabelo assanhado, muito mais feio que Judas, quando morreu enforcado. O rapaz, vendo o gigante, disse: agora é que eu não ganho, porque um gigante desses, perto dele até me acanho, e tem mais uma espada com 1,5 metros de tamanho. O gigante gritou logo: comigo ninguém se mete, vim matar o valentão, que anda pintando 7, estou aqui a mandado da fada Mefibosete. Jonatã disse: estou pronto a enfrentar o que vier, nunca corro do perigo, dê o caso no que der. Eu também estou a mandado da fada do bem me quer. Ao ouvir essas palavras, o gigante indignou-se, deu-lhe um golpe na cabeça, porém Jonatã livrou-se, e a espada do gigante toda na terra enterrou-se. Jonatã nisso gritou: seu gigante de uma figa, tome ferro miserável, dê-lhe um golpe na barriga, botou-lhe a fissura abaixo, aí terminou a briga. Quando matou o gigante, ouviu grande barulheira, tudo estava estremecendo, desde o vale à cordilheira, e a fada Mefibosete já vinha em toda a carreira. Vinha numa disparada que só um trem passageiro, porém chegou com atraso, caiu num grande berreiro, porque a fada bem me quer tinha chegado primeiro. Já tinha posto o anel no dedo de Jonatã, jogou em Mefibosete. Já tinha posto o anel no dedo de Jonatã, jogou em Mefibosete um possante talismã. Ela caiu fulminada, foi levar a carta a Satã. A lagoa estremeceu, Jonatã admirou-se, porque num belo palácio, de momento ela tornou-se, reapareceu o reino e o povo desencantou-se. A princesa Florisbela, quando se desencantou, olhou para Jonatã, por ele se apaixonou. Absalão consentiu, ela com ele casou. Disse Absalão: cunhado, você foi um bom guerreiro, salvou o reino e o trono, e o seu é o seu legítimo herdeiro. Toma conta da coroa, eu serei seu companheiro. A fada do bem me quer, quando Jonatã casou, lembrou-lhe logo seus pais e depois o abraçou. Despediu-se e se sumiu, ninguém sabe onde ela entrou. Jonatã, depois de tudo, foi buscar seus velhos pais, botou-os no palacete, deu-lhes grandes cabedais. Eles ficaram felizes e não padeceram mais. Absalão se casou com uma princesa pobre, construiu um novo parque para o plebeu e o nobre, resolveu amar a Deus e deixou de amar o cobre.
Tudo voltou ao normal, Absalão se emendou, viveu ainda alguns anos, até que Deus o chamou, rezando por sua irmã, estimando a Jonatã, servindo a quem o salvou.